Boa noite, queridos e queridas, sejam bem-vindos. Estamos começando o nosso culto de fé e milagres da nossa terça-feira. Estamos com muitas expectativas, eu estou com muita expectativa do que Deus irá falar conosco nessa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aqui terminando os últimos detalhes. Vamos abrir aqui o Insta. E deixar o pessoal ir entrando, né? Comecei um pouquinho antes, para dar tempo de todo mundo chegar. E vamos compartilhar, né? Vou compartilhar aqui com os meus contatos. Você que está no Facebook e quiser chamar a sua família, seus amigos, a melhor forma de fazer isso é compartilhando lá do Sara Alvorada. Tô vendo aqui que a Raíssa já compartilhou. Parabéns, Raíssa. E vou compartilhar aqui também. E você que está no Insta, para você convidar alguém também, a melhor forma de fazer isso é pegar esse aviãozinho aí do lado da caixinha de perguntas, do lado dos comentários, e enviar para os seus contatos. Vamos continuar a nossa série de palavras hoje sobre família, sua vida, sua família, seu propósito. Tirar aqui com... Então chama todo mundo aí da sua casa, quem tá fazendo janta, quem tá jantando, pra gente começar. Tô vendo aí muita gente já entrando, minha mãe já entrou, mamãe, Johanna, minha prima, Pati Godóis, Tamires, Rose, Wagner, Camille, Vitória. Que bom ter vocês aqui. Duda. Já vamos começar orando. Só chamar aqui no Insta. Vamos lá, então. Estamos aqui continuando. Saudades, Rose. Que bom que temos a internet aqui pra gente ficar mais próximo, né? Oi, Nara. Também um tempão que a gente não se vê presencialmente. Jorge. Guilherme Faustino tá aí. Cassiana, boa noite, querida. Queridos, estamos continuando aqui nossas terças-feiras online. Temos feito todas as terças o nosso culto totalmente online. Um culto pensando também em quem está em casa, mais olho no olho, né? Ter um momento com vocês. E estamos também, essa semana tivemos toda a nossa programação, toda online, por causa da bandeira vermelha em Alvorada. E a Alvorada não teve nenhum tipo de flexibilização da bandeira vermelha. Então, realmente não pudemos abrir o templo. Estamos aí obedecendo todas as recomendações, né? Da prefeitura, do governo estadual, que realmente impede a abertura da igreja nesse momento, tá? Mas não vamos parar de pregar a palavra, não vamos parar de orar. A igreja tem orado, os bispos estão em oração já há mais de 40 dias, serão 100 dias de oração que eles estão fazendo e convidando toda a igreja. Vamos também continuar nossos cultos, as células estão online. Estamos nos preparando aí para a nossa Sara Conference,
que vai ser dias 10 e 11 de julho, onde estaremos o Brasil todo, né, nesse ano reunidos nas mesmas celebrações, que esse ano tem um nome diferente. Entendemos que não é um momento de muitas celebrações, né, mas não podemos deixar de buscar a Deus como igreja e de receber uma palavra profética, como tem sido todos os anos. Temos sido muito abençoados, né, através das celebrações. Então, esse ano teremos a Sara Conference online. E sejam muito bem-vindos. Você que está aí, compartilhe, chame todo mundo que a gente já vai começar, tá? Vamos dar continuidade hoje. Sua vida, sua família, seu propósito. Nós estamos então nesse processo em direção ao cumprimento do nosso propósito de vida, né? E estamos falando muito sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre como lidar, né, com as nossas emoções, com a nossa história familiar e como chegar a cumprir realmente o propósito das nossas vidas e vivemos a missão que Deus tem para nós. Amém? Então, quero orar com você, orar pela sua casa, pela sua família. Vamos realmente buscar a Deus juntos nessa noite, né? Essa noite chuvosa. Vamos buscar ao Senhor e nos preparar para a palavra, né? Amém? Então, onde você estiver, quero te convidar a parar um pouquinho. Vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. Senhor, nós nessa noite te buscamos, Senhor. Invocamos o teu nome, invocamos a tua presença. Senhor, queremos que o nosso coração esteja diante de ti nessa noite. O Senhor conhece, Deus, a nossa vida, os nossos desafios. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece cada pessoa que está conectada conosco nessa noite. Deus, e eu oro que a tua palavra venha nos abençoar nessa noite. Deus, eu oro por cada família, eu oro por toda a Sara Alvorada, eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Senhor, cada casa, cada família seja abençoada nessa noite. A tua palavra diz que muito pode a oração do justo e nós queremos realmente orar e nós queremos liberar uma palavra de bênção, de proteção, de saúde, Senhor, na vida, na família de cada um. Em nome de Jesus. Senhor, também quero orar por uma unção de força, de fé, de alegria sobre a vida de cada um que nos assiste. Senhor, nesses dias de isolamento, nesses dias, Senhor, de inseguranças, que o Senhor seja, Deus, a fonte, o refúgio, Senhor, a esperança, a confiança, o motivo de confiança de cada um de nós. Colocamos, Senhor, nosso coração, nossa expectativa, nossa esperança em Ti, Deus. Te buscamos de todo o nosso coração, Senhor. Deus, nos guarda. Senhor, oramos pela nossa família, pelos nossos filhos, oramos pelos nossos pais, pelos nossos cônjuges. Oramos, Deus, por toda a nossa liderança. Oramos por toda a nossa família, aqueles que nos cercam. Senhor, que a Tua proteção esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Então, seja bem-vindo mais uma vez, você que entrou aí durante a oração, ao nosso culto de fé e milagres. Hoje vamos já para a quarta palavra dessa série que estamos fazendo sobre nossa vida, nossa família, nosso propósito. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, saúde para fazer escolhas, né? Então, nós temos falado sobre como vencer as adversidades, como lidar com a nossa vida emocional, com a nossa história familiar, como nossa história familiar, ela vai ter coisas maravilhosas que nos impulsionam,
né, ao crescimento e ao cumprimento do propósito de Deus para nós, mas todos nós enfrentamos também na nossa vida, na nossa história, adversidades. Então temos estudado aqui toda terça como lidar com essas adversidades, né? E nós aprendemos que a nossa família é o laboratório da nossa missão, é o lugar onde Deus nos forja, onde Deus nos treina, onde Deus nos capacita para tudo aquilo que Ele tem para nós. E vimos a vida de Davi, né, que foi um homem de Deus que cumpriu o seu propósito, apesar das adversidades familiares. Vimos a vida de José, estudamos a vida de José, que foi um homem também que cumpriu o propósito de Deus, apesar de todas as dificuldades na vida dele, né, e no seu contexto familiar. E hoje vamos falar sobre a saúde para fazer escolhas. Saber fazer escolhas é uma necessidade ou é um pré-requisito para alguém que vai ser bem-sucedido na vida, e bem-sucedido aqui eu digo de alguém que cumpre o propósito de Deus. Alguém que vive a missão de Deus para a sua vida, né? Primeiro ponto que eu quero te dizer é que é muito importante que nós tenhamos uma clareza do propósito de Deus para nós, né? Isso é muito individual. A Bíblia, ela nos direciona com relação ao motivo pelo qual fomos criados, aos projetos de Deus para nossas vidas, né? Mas eu acredito numa individualidade. Algumas coisas a Bíblia generaliza, né? E algumas coisas são individuais no propósito de cada um. Mas você precisa saber o motivo pelo qual você foi criado e qual é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro ponto para você saber fazer escolhas, porque todas as suas escolhas, elas precisam estar alinhadas a esse propósito e a essa missão, né? Porque se você faz escolhas aleatoriamente, sem alinhar as suas escolhas ao seu propósito, você vai dificultar a sua própria vida, né? É difícil você, então, caminhar em direção a esse propósito. Mas, se você tem essa clareza daquilo que Deus tem para você, do projeto de vida que Deus tem para você, e você faz escolhas, toma decisões alinhadas a esse propósito, as coisas vão fluir de uma maneira muito mais fácil, né? Não é fácil nem sempre, mas de uma maneira mais natural, né? Então, tudo tem que estar alinhado a isso. Olha, mais alguém com problema com a internet? Aqui para nós tá a princípio funcionando tudo muito tranquilo, tá? Então, se mais alguém tiver alguma dificuldade, dá um sinal aí. Quem tá assistindo bem, quem tá ouvindo bem, dá um sinal aí para nós também, pra gente ficar tranquilo. E eu vou usar um texto, Lucas capítulo 10, verso 38 a 42, que vai servir para nós de base para falarmos desse tema hoje. Então, Lucas 10, 38 a 42. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então, chegou perto de Jesus e perguntou: "O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar." Aí o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta ninguém vai tomar dela, ou esta ninguém tirará." Então, esse é um texto relativamente conhecido.
Jesus conviveu muito com Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, né? E nesse texto existem várias abordagens, várias palavras retiradas desse texto, né? A principal conclusão que a gente tem é que nós precisamos entender que estar na presença de Deus, adorar a Deus, aprender, estar na presença de Jesus é muito mais importante do que várias outras coisas que a gente acaba gastando o nosso tempo, a nossa energia, né? Mas hoje eu quero trazer um enfoque um pouco diferente a respeito desse texto. Dentro desse contexto, dentro desse tema da importância de termos saúde para fazermos escolhas, né? Quando você tem saúde para fazer escolhas, isso determina o caminho da sua vida. Isso determina o local onde você vai chegar na sua vida, o que você vai construir. E a ausência dessa habilidade te faz muitas vezes andar em círculos, perder muitas coisas, não conquistar, né, aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que Deus tem para você. Quando você tem saúde emocional, você é livre para fazer escolhas. E é esse ponto que eu quero trabalhar nessa noite. Por quê? Aqui, o que aconteceu? Jesus chegou, né, foi recebido por uma mulher chamada Marta. E aí Maria, irmã dela, sentou ali aos pés de Jesus e ficou ouvindo Jesus enquanto ele ensinava. E Marta ficou incomodada. Gente, eu tô aqui trabalhando, recebendo visita, né, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para me preocupar. E Maria, tô dando um sorrisinho, Samuel acordou, risonho ali. E Maria tá sentada ali fazendo nada. E Marta foi questionar Jesus, né, e até cobrou de Jesus um posicionamento com relação àquilo. E Jesus, como sempre, né, muito livre, né, para dar a sua opinião. Jesus sempre muito livre das expectativas, daquilo que é talvez uma expressão que a gente possa usar politicamente correto, né? Jesus falou: olha, Marta, é o seguinte, você está ansiosa, você tá inquieta, não para um minuto. Maria escolheu a melhor parte, isso não será tirado dela. E aqui Jesus, ele nos traz uma pérola, uma chave muito importante na nossa vida, que é a nossa capacidade, a nossa habilidade e a nossa responsabilidade de fazermos escolhas. Aqui Jesus está dizendo o seguinte para Marta: Marta, você é livre para escolher, né? Se você está aí atarefado, se você acha que isso aí é o mais importante, ok. Mas Maria também é livre para escolher. Então eu quero citar para você 3 pontos importantes para que nós tenhamos liberdade para fazermos escolhas. Escolhas alinhadas ao propósito de Deus para as nossas vidas e escolhas que nos levam a viver esse propósito. Primeiro ponto: escolhas livres das expectativas familiares, né? A gente tem trabalhado muito aqui a questão familiar. E nós todos, cada um vem de um sistema familiar, né? E somos, assim, um produto desse sistema familiar, porque o ser humano seria incapaz de sobreviver se não tivesse alguém chamado família, seja, né, no formato que for naquele momento, aquela família que recebe aquele ser humano. Mas todo ser humano precisa de alguém, pelo menos uma pessoa que seja família, que cuide, que alimente, que ensine alguma coisa, que dê afeto, né? Então, a família, ela foi criada por Deus para isso, para ser esse suprimento de todas as nossas necessidades de sobrevivência. E acontece, então, que nós crescemos dentro desse contexto familiar, dentro das nossas culturas familiares, dentro das regras familiares de cada um de nós, né? E nós, à medida que você
cresce, que você se torna um adulto e que você recebe a sua missão de vida, que você entende o propósito que Deus tem para você, você precisa, dentro desse contexto familiar, se diferenciar. Ou seja, nem tudo na sua vida precisa ser exatamente igual àquilo que você experimentou, vivenciou e aprendeu na sua família de origem, né? Claro que um percentual muito alto na sua vida vai ser semelhante a isso, porque é a sua base, é a sua formação, né? E claro que você deve utilizar todos os modelos positivos que você recebeu ali para construir a sua vida, né? Mas você deve ter liberdade de fazer escolhas que não estão necessariamente atreladas ou a serviço das expectativas familiares, né? Somos seres humanos, como seres humanos somos seres sociais, como seres sociais somos também seres familiares, temos uma história de vida, temos uma bagagem, não fomos criados por Deus para vivermos sozinhos, né? É importante termos uma rede de relacionamentos, é importante honrarmos a nossa origem, nossos pais, mas somos seres individuais e temos um propósito de vida individual, né? Então, para que você viva esse propósito, em alguns momentos você vai fazer algumas escolhas que não são o que esse contexto familiar te diria para fazer, né? Então você precisa muitas vezes abrir mão ou deixar de lado dívidas emocionais familiares para que você tenha liberdade de construir a sua história de vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existem alguns padrões familiares que nós não precisamos repetir ou que não devemos repetir, né? E isso até fala de honrarmos a nossa origem. Como que você honra o maior mandamento que a Bíblia nos dá com relação aos nossos pais, né, que são a nossa origem, é honrá-los. Como que você honra um pai e uma mãe? A melhor forma de honrar pai e mãe é você, diante de tudo que eles fizeram por você e te ensinaram, você fazer um pouco mais do que eles fizeram, chegar um pouco além de onde eles chegaram. Essa seria uma direção natural, né? Porque o filho, ele é regado, ele é cuidado, ele é abastecido, ele recebe investimento, né, de todas as ordens. Então, o natural é que esse filho, ele vá um pouco além, ele leve aquela família um pouco além, a um novo patamar, né? Agora, para isso, em alguns momentos, você precisa fazer escolhas e ter atitudes que são diferentes desse contexto familiar de origem. E nem sempre o seu sistema familiar vai, no primeiro momento, te aplaudir por isso, né? Um exemplo que a gente pode dar é quando alguém vai escolher uma profissão que às vezes é uma profissão diferente da profissão mais presente naquela família. Ou quando alguém decide casar, mas os pais, né, ainda sentem que não é a hora ou que não é a pessoa correta. Ou quando mesmo um adulto casado, na hora de criar os seus filhos, decide ter um outro padrão de criação e recebe críticas, né, da sua família de origem. E, enfim, estou dando aqui alguns exemplos, mas é muito comum que o sistema familiar estranhe no primeiro momento atitudes, escolhas diferentes das praticadas dentro daquele sistema, né? E aqui nesse texto que a gente utilizou, isso aconteceu, né? Marta, como irmã de Maria,
tinha uma expectativa, provavelmente até uma cultura familiar, de que a mulher tinha que estar ali servindo, trabalhando, né? E como a gente vem dessa cultura também. E ela meio que chama a atenção de Maria e até tenta utilizar a autoridade de Jesus para intervir na escolha de Maria. Mas veja que apesar de serem irmãs, elas eram pessoas diferentes, né? Mesmo vindo do mesmo sistema familiar, eram pessoas diferentes, com preferências, com escolhas, com prioridades diferentes. E Jesus responde para Marta de uma maneira que ele diz que Maria tem o direito de escolher o caminho dela, né? Agora, o que é importante nós sabermos? Que quando você faz escolhas e faz escolhas diferentes do que às vezes é a expectativa da sua família ou do seu contexto de relacionamentos, muitas vezes vai haver críticas, estranhamento, e você tem que lidar com isso de uma maneira, você deve lidar com isso de uma maneira positiva, né? Com firmeza, com clareza do que você quer, do que você está fazendo, sempre também sabendo que você deverá lidar com as consequências geradas pelas suas escolhas, né? Porque muitas pessoas às vezes querem romper com um padrão familiar, né? Mas simplesmente fazem de uma maneira abrupta, sem preparo, sem depois arcar com as consequências das suas escolhas. Então, o primeiro ponto é esse: livre de expectativas familiares. E aqui eu não estou falando que a gente não deve levar em consideração opiniões de pessoas importantes da nossa família, né? Mas dentro de um contexto, colocando tudo numa balança, você deve conseguir separar o que é seu, o que é uma expectativa sua, o que é uma expectativa familiar, o que é uma expectativa que vem de Deus sobre a sua vida, para seguir o seu caminho. Jesus mesmo é um exemplo disso, né? Jesus, do contexto familiar que ele veio, ele não seguiria o caminho que ele seguiu, mas ele rompeu, né? E um exemplo que a gente, ele diferenciou. Um exemplo que a gente tem é quando os irmãos vão atrás de Jesus, Jesus está pregando e alguém fala, seus irmãos estão aí, né? E ele fala, meus irmãos, minha mãe, quem são eles a não ser aqueles que fazem comigo a obra de Deus, né? Que estão comigo na obra. E isso mostra que Jesus precisou, né, se diferenciar desse contexto familiar e seguir a sua missão, né? Lógico que existe a forma de fazer isso, né? Mas é importante sabermos separar as expectativas de cada... Por que isso é importante? Porque a pessoa que não consegue fazer essa diferenciação, muitas vezes ela está tentando ao mesmo tempo na vida dela suprir várias expectativas de diversas pessoas, e inclusive expectativas diferentes. Às vezes o pai tem uma expectativa, a mãe tem outra, né? Às vezes a família do pai tem uma expectativa, a família da mãe tem outra. Aí às vezes o seu marido tem uma expectativa e seus pais têm outra. Às vezes seu filho tem uma expectativa e seu marido tem outra. Então, assim, é impossível viver uma vida em prol das expectativas alheias. É lógico que nós não podemos ser pessoas que não estão nem aí, né? Tudo dentro de um equilíbrio. Mas o que muitas vezes acontece são pessoas que estão totalmente perdidas na sua identidade, no seu propósito de vida, nas suas preferências, nas suas vontades, acabam vivendo uma vida muito pesada, tentando atender as expectativas de todos e deixando a sua, muitas vezes, lá muito longe, né? Segundo ponto, livre de expectativas de religiosidade. Eu tinha colocado expectativas religiosas, mas o termo é a religiosidade. O que é religiosidade? São aquelas atitudes ou ritos ou
tudo que você faz que é para agradar ou para satisfazer as expectativas de pessoas, dogmas e não de Deus, necessariamente, né? Então, por exemplo, ir à igreja é extremamente importante, né? A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Existe hoje uma linhagem, né, que fala que a igreja sou eu, onde eu estiver eu sou a igreja, mas a Bíblia é clara quando fala que nós não devemos deixar de congregar, né, que que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a Bíblia é clara com relação a isso. Mas existem pessoas que vão à igreja, mas em atitude de religiosidade. Então, elas vão, não têm relacionamento com Deus, não têm um coração aberto, estão ali realmente, muitas vezes, para cumprir um ritual religioso, né? Então, quando você for fazer uma escolha e tomar uma decisão, nós precisamos pensar em prol de quem eu estou tomando essa decisão. É a vontade de Deus, é a minha vontade, ou eu estou em prol das expectativas, né? Nossa, pastora, mas que heresia que você está falando, né? Não, queridos, não estou falando de heresia, não. Aliança com a igreja, aliança com a nossa liderança, isso tudo é extremamente importante. O que não pode acontecer é eu tomar decisões na minha vida que muitas vezes não condiz com aquilo que Deus me chamou para fazer ou o propósito de Deus para a minha vida, para sustentar uma aparência, uma coisa que não é verdadeira, superficial, né? Então, às vezes a gente ouve histórias de pessoas que estão envolvidas de alguma forma com ministérios, mas que têm uma vida com algumas questões pessoais mal resolvidas, né? Que não condizem com aquilo que elas pregam, com aquilo que elas ensinam. É lógico que ninguém é perfeito, né? Ninguém é 100% e muita coisa que a gente prega é pra gente também. Mas nós não podemos viver uma vida dúbia, né? Uma vida com duas faces. Nós não podemos viver uma vida tomando decisões, fazendo escolhas para sustentar algo que não existe ou algo que não é verdadeiro. Então, tudo que você for fazer para Deus, tudo que você for fazer no seu ministério, tudo que você for fazer, aquilo precisa ser genuíno. Você precisa ter o entendimento e a compreensão e a clareza de que Deus te chamou para fazer aquilo. Porque se você fizer por outro motivo que não seja esse, você corre o risco de estar fazendo algo simplesmente para atender expectativas humanas, né? E que não estão alinhados ao propósito que Deus tem para você e que não se torna algo genuíno e verdadeiro. E manter algo que não é verdadeiro, algo que não é genuíno, é muito custoso, custa muito, né, para nós. Então, vamos fazer uma análise na nossa vida com Deus, até no nosso ministério, na nossa vida cristã, aquilo que realmente é genuíno, aquilo que precisa ser alinhado, ajustado, aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que Deus me chamou para fazer e aquilo que faz sentido, aquilo que é verdadeiro e vivo dentro de mim. Amém? E o terceiro ponto é escolhas livres das expectativas sociais, né? Então, falamos de família, falamos da religiosidade e expectativas sociais. E isso, geralmente a gente fala muito sobre os adolescentes, né? De não ser Maria vai com as outras. Eu lembro de na escola ter uma aula sobre isso, que a gente não tem que fazer só as coisas para agradar os outros. Mas eu quero te dizer que isso não é um problema somente de adolescentes, não. Existem muitos adultos
que vivem uma vida para sustentar uma aparência para manter alguns relacionamentos, né? Eu acho que isso dentro de uma proporção mínima não chega a ser ruim. Eu acho que em algum estágio, algum nível, você tem que ser uma pessoa que se dedica aos relacionamentos. E para isso você precisa ser minimamente agradável, né, social, ser uma pessoa que é bom conversar com você e tudo. Mas assim, existe um nível em que você faz escolhas e toma decisões somente para atender as expectativas sociais a seu respeito, né? E que muitas vezes te prejudica às vezes a sua família, prejudica o seu propósito, prejudica a missão de Deus para você, mas você não consegue desagradar aquelas expectativas sociais. Por exemplo, ser cristão nem sempre é algo que vai te trazer popularidade, né? Em muitos contextos não. Mas talvez você vá precisar, talvez não, né? Essa é uma decisão que, na visão da Bíblia, é essencial para que você viva o que Deus tem para você, para que você tenha sua vida com Deus, para que você tenha salvação. Então, assim, não dá para abrir mão daquilo que é essencial, daquilo que a palavra de Deus nos ensina para agradar expectativas sociais. E aí eu dei um exemplo que fala sobre a palavra de Deus, mas isso também em todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes você se vê tendo que fazer programas sociais que não te agradam, tá em ambientes que não tem nada a ver com você. Tem pessoas que até tem um filme, né? Aquele filme Noiva em Fuga, que é um filme que mostra muito isso. Cada namorado que ela tinha, ela gostava de um tipo de ovo diferente, que era o tipo de ovo que o namorado gostava, né? Que era o noivo. Não vou dar o spoiler, mas acho que todo mundo já assistiu, né? Mas muitas pessoas são assim, quando começam a namorar ou quando se casam, perdem completamente a sua identidade. Não sabe do que gosta, a comida que gosta de comer, gosta só do que o outro gosta, se perde completamente. Por quê? Porque a pessoa, aí, na verdade, assim, o porquê disso pode ser vários motivos, mas geralmente essa pessoa tem uma autoestima comprometida, ou tem uma carência exacerbada, um medo de ser abandonado, de ser rejeitado. Então ele precisa ser um camaleão, ele precisa se adequar às expectativas daquele relacionamento, seja de namoro, seja de casamento, seja de amizades, né? Em qualquer nível, para ser aceito, né? E essa pessoa acaba não tendo liberdade para tomar as suas decisões, para fazer as suas escolhas. Então, esse é um tema muito importante para nós, porque nessa direção que nós estamos seguindo, de vivermos a nossa vida, vivermos através da nossa família, através da constituição de uma família saudável e cumprirmos o propósito de Deus para nós. É importante, é um ponto fundamental nós sabermos fazer escolhas. Eu acho que isso é algo que não tem como alguém te ensinar teoricamente. Vai exigir de cada um de nós a experiência da vida. Mas aqui eu trouxe 3 pontos para nós fazermos uma reflexão essa semana. Será que as escolhas que eu tenho tomado, as escolhas que eu tenho feito, as decisões que eu tenho tomado, estão alinhadas, elas são coerentes, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que eu sou, a minha identidade, aquilo que eu quero para a minha vida? Ou será que eu estou vivendo uma vida a serviço das outras pessoas, a serviço da minha família, a serviço das expectativas sociais, a serviço de uma religiosidade,
né? Tem coisas na nossa vida que nós podemos e até devemos flexibilizar para estarmos em sociedade, para termos relacionamentos. Mas tem coisas que nós precisamos cultivar nas nossas vidas de uma maneira individual, alinhada à nossa forma de ser, alinhada aos nossos sonhos, alinhada àquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz saúde emocional. Amém? E é muito comum encontrarmos pessoas que se tornam adultos, crescem, casam, são adultos, são pais, são mães, são avós, são avós e não sabem nem o que gostam, né? Os seus gostos, seus hobbies, suas preferências, suas opiniões sobre alguns assuntos. Isso é muito importante. Então, vamos pensar ali naquela situação de Marta e Maria. Os religiosos, né? Jesus, né? Ele colocou os religiosos assim de cabelo em pé em todas as circunstâncias, né? Mas o politicamente correto esperaria que Jesus falasse assim: é mesmo, Maria? Como que você deixa a Marta trabalhando sozinha, né? E fica aí sentada desse jeito? Vai ajudar, né? Mas Jesus, ele nos traz uma clareza, né? Da liberdade que cada um de nós tem de ser quem nós somos e de escolher aquilo que faz sentido para nós. Eu não estou falando aqui de fazer só o que você quer, porque a palavra de Deus não nos mostra isso. E Jesus mesmo nos ensinou o caminho da cruz, né? Mas dentro do seu propósito, daquilo que Deus tem para você, você pode manter a sua identidade e nós devemos ter a nossa identidade preservada, bem definida, bem estabelecida, né? E sermos coerentes com quem nós somos, porque eu quero te dizer, nós somos da forma como Deus nos criou. Então, se nós desrespeitamos quem nós somos, nós estamos desrespeitando a própria criação de Deus. Então, quando nós nos anulamos, quando nós não nos respeitamos como indivíduos, nós estamos realmente assim, desrespeitando a preciosidade da individualidade que Deus nos deu. Amém? Então, quero deixar com você esse pensamento, essa palavra sobre a importância de termos saúde para fazermos escolhas e tomarmos decisões. É importante então, né, como nós temos falado nas outras textos, deixar o passado para trás, perdoar as ofensas, termos uma visão clara do futuro, temos um entendimento da importância de crescermos, como falamos na última terça-feira, e aprendemos a fazer escolhas. Amém, queridos? Eu quero orar com você em relação a isso, quero deixar um exercício para você que quiser fazer essa semana. Faça uma lista de cada área da sua vida, quais são as atitudes, escolhas que você tem tido, você tem realizado na sua vida, que estão a serviço de expectativas de outras pessoas, que não são as de Deus e as suas, né? E faça uma análise daquilo que você quer ajustar, daquilo que você precisa realinhar, das expectativas que você precisa abrir mão. Porque, gente, viver para atender a expectativa de todo mundo é muito pesado, né? E Jesus nos dá essa liberdade, assim como ele deu ali para Maria, né, diante de Marta, de fazermos as nossas escolhas. Amém, queridos? Vamos orar. Quero agradecer todos que estão online. Eu recebi já desde de tarde muitas pessoas com problemas com Wi-Fi, na Oi,
algumas situações técnicas, né? Mas a live vai ficar salva. Então, se você entrou atrasado, ou se você sabe de alguém que não conseguiu assistir, vai ficar salvo aí tanto no Instagram como no Facebook, para que a pessoa dê prosseguimento nessa série, e terça-feira que vem a gente continua. Amém? Quero agradecer a presença de todos, inclusive orar, Nerci, por toda a sua família aí, Neuza, Luiz, Andressa, Fernando, Vinícius, Mateus, Gabriel, Samuel e Cristiano. Vamos orar sim, e orar por todos que estão conectados conosco, tá? E em breve, acredito que amanhã, nós saberemos como que vai ser o nosso final de semana, se teremos cultos presenciais ou não, e deixaremos aí nas nossas redes, nos grupos, o seu líder também vai te informar da nossa programação. Amém? Amém. Vamos orar então. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite, trazer clareza das áreas da sua vida, das escolhas, das decisões que você tem tomado, do propósito que Deus tem para a sua vida, e tudo aquilo que você tem vivido, se está alinhado, se está de acordo com a missão, com a visão que Deus te deu, com o projeto de Deus para a sua vida. Senhor, nós colocamos a nossa vida na Tua presença nessa noite. Senhor, que o Senhor nos dê liberdade a cada dia para fazermos escolhas alinhadas ao propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, muitas vezes iremos frustrar pessoas, circunstâncias, situações, muitas vezes por limitações pessoais, erros, outras vezes por fazermos escolhas diferentes daquilo que é esperado. Senhor, mas queremos em primeiro lugar alinhar nossa vida à Tua vontade, à Sua expectativa. Senhor, e alinharmos a nossa vida ao propósito, ao projeto que o Senhor tem para cada um de nós, respeitando a nossa individualidade, respeitando quem nós somos, Senhor. Deus, nos dá liberdade, ó Deus, cada um que está nos assistindo, para sermos fiéis ao propósito do Senhor para nós nessa terra. Eu oro por cada família aqui representada. Senhor, estende a Tua mão de proteção. Senhor, que os Teus anjos estejam acampados ao redor das nossas casas. Que o Teu manto de sangue esteja sobre nós, sobre a nossa família. Senhor, quero orar, Deus, por cada um. Quero orar, Senhor, fazer uma oração especial pela Suelen, pelo Misael, pelo filho deles, ó Deus. Quero orar, Senhor, por cada familiar, pela Lisiane, filha da Cleonice. Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor, que a Tua mão seja estendida sobre cada um, que haja cura, que haja restauração. Nós oramos, Senhor, pela cidade de Alvorada, pelo Rio Grande do Sul. Senhor, oramos por todo o Brasil. Oramos, Senhor, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre a nossa nação. Deus, sobre cada país que tem enfrentado essa pandemia. Oramos, Senhor, que nossos governantes tenham sabedoria, Deus, na tomada de decisões. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esperamos vocês nos cultos do final de semana e na Sara Conference que está chegando, tá bom? Agradecer aqui a presença de cada um. Luana, Misael, Julie, Carlos, Ismael, Paola, Tainá, o Anderson, Renata, minha prima, Lari, Vitória, Juju, Rose, Duda, Ingrid. Tem alguns que às vezes eu não sei o nome, gente. Sara, Janaína, porque às vezes o login aqui não é o nome da pessoa e é difícil eu saber exatamente quem é. Ágata, Rose, Jorge, Guilherme, Johanna, Camille. Agradecer aí a equipe Wolves, Robson, Rai, olha o Samuel ali atrás, minha mãe, meu pai, que deve estar aí também me assistindo. Obrigada a vocês do Insta, fiquem com Deus. Vou encerrar aqui e agradecer a presença
de todos do Facebook também. Cassiana, Eduarda, Luciane, Alexandre, Nerci com toda a sua família, Elisete, Wagner, José Luiz, Rodrigo Becker, Adilson, Carla, Pati Godóis, Eduardo, Cassiana, Nara, Henrique. Obrigada, queridos, pela presença de todos vocês, Tamires. E nos vemos em breve. Fiquem com Deus.